Eu acho que se você for bem sincero com você mesmo, você concorde comigo que geralmente a gente vive uma fé que ela vai meio que tendo alguns embates entre a expectativa e a realidade. O que eu quero dizer com isso? Não sei se você já se sentiu assim, como se muitas vezes Deus nos desafiasse para algo que parece completamente surreal, quase utópico, fantasioso, um sonho, um ideal quase inalcançável. E ao mesmo tempo a gente olha para isso, a gente concorda, a gente diz amém, mas quando chega na realidade, quando chega na calçada da vida real, a gente geralmente olha para tudo isso e diz, não é bem assim, Deus. E aí a gente sempre cai na realidade. Quando eu olho para Josué capítulo 1, esse texto ele é fantástico para a gente porque ele trata justamente sobre isso. Você tem um Deus vindo a Josué e ao povo dizendo, sejam fortes e corajosos, porque a terra é de vocês, mas vocês têm que cruzar o Jordão. E quando Josué ouve tudo isso, de repente o texto vira a chave e no verso 10 o Josué abre a porta e ele está diante do Jordão. O Jordão está na porta dele. E ele não tem esse embate entre expectativa e realidade. Muito pelo contrário, ele olha e diz, nós iremos. E é sobre isso que eu queria pensar com você em 3 passos que a gente olha para esse texto. E que são os 3 passos que vão nos ajudar a cruzar esse Jordão. A ter a ousadia de cruzar o Jordão e fazer com que a expectativa não seja só uma expectativa. Mas que a expectativa de Deus seja uma realidade diante da nossa vida. E a primeira coisa que eu quero que você olhe comigo aqui nesse texto é que o Josué, ele convida o povo a se reorganizar. O Josué, ele olha para o povo, ele convoca os líderes e diz, olha, daqui 3 dias nós sairemos. Isso aqui é lindo, porque o Josué sabe que, embora o Senhor deu a terra, embora o Senhor está com eles, mas eles precisam mastigar essa ideia de que aonde eles estão, para onde eles estão indo, e o Senhor deu essa terra para vocês, o Josué vai dizer, mas ele quer que o povo implante isso na mente deles, grave isso no coração, porque não é de qualquer jeito que a gente cruza o Jordão, não é de qualquer jeito, embora há uma terra que nos espere e já não é dada, mas é preciso cruzar a terra para chegar ao além. E o Josué sabe que não é de qualquer jeito. É com inteligência. É com reorganização. E o Josué também vai nos dizer num segundo momento, num segundo passo, de que a gente também não consegue cruzar o Jordão sozinhos. Você olha para o texto e o texto vai dizer que tem a tribo de Ruben, tem a tribo de Gade, tem metade da tribo de Manassés. Eles haviam tomado posse da terra a leste do Jordão ainda na peregrinação. E isso foi autorizado por Deus, autorizado por Moisés. Só que quando chega o momento de todo o povo, quase 1 milhão de pessoas, algumas pessoas estipulam, o Josué olha para essas 2 tribos e meia e diz, olha, vocês precisam estar com a gente. A gente precisa de vocês para cruzar o Jordão. Porque ninguém consegue cruzar o Jordão sozinho. A gente precisa de gente boa do nosso lado. Você precisa de gente boa para quando você cai, e tem gente boa que precisa de você para ser erguido. Então não desperdice esse segundo passo. Precisamos de gente para nos dar a mão para a gente cruzar o nosso Jordão. E a terceira e última coisa que eu olho para esse texto e eu percebo é que, na verdade, o Senhor, ele quer que a gente assuma um compromisso também de cruzar o Jordão. O povo olha para Josué e diz, Josué, assim como nós estivemos com Moisés, nós estaremos com você. Ao passo de que, se por um acaso alguma pessoa não obedecer ao que você está dizendo, que seja morto. Ora, esse aqui é o ponto máximo de um compromisso. Senhor, nós queremos fazer de tudo, mas nos envolver em tudo mesmo que o Senhor colocar diante de nós. Isso é ousadia. Esse é o terceiro passo. O passo de entender que a expectativa não é surreal. Aquilo que o Senhor coloca diante de nós, na verdade, não é algo assim fantasioso. É sobre vida, é sobre viver, é sobre cruzar os Jordões.
é sobre terra prometida, é sobre descanso, é sobre ousadia, é sobre fé. Então, quando a gente olha para um texto como esse, é um texto encorajador, porque dá nome aos passos. Nos ensina como cruzar os Jordões. Não trabalha só o motivacional, trabalha a vida prática. E era sobre isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Até porque a terra prometida para nós, a nossa terra eterna do descanso, a Nova Jerusalém já foi garantida por Cristo, já foi garantida pela cruz. Então ele cruzou o verdadeiro Jordão, ele se fez homem, ele morreu, ele venceu o nosso pecado, para que nós pudéssemos ir adiante, cruzando os obstáculos, de uma maneira vitoriosa, de uma maneira em que nós sabemos que a terra nos aguarda. Esse é o chamado de Deus para você hoje. Deus te abençoe.